A promessa do retorno de Jesus Cristo, um evento que a Bíblia chama de parousia, é a esperança central da fé cristã. Não se trata apenas de uma crença, mas da certeza de que o plano de salvação de Deus será concluído. Antes de ascender aos céus, Jesus fez uma promessa aos seus discípulos em João 14, 1-3. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essa promessa não é vazia. Ela é a garantia de que o mesmo Jesus que viveu, morreu e ressuscitou, voltará para buscar aqueles que o aguardam. O objetivo, como nos é revelado em João 5, 25-29, é a consumação da salvação, a ressurreição dos justos e a vida eterna em uma nova terra. A carta de Hebreus 9:28 reforça que assim como ele veio para tirar os pecados, ele aparecerá segunda vez, sem pecado, para a salvação daqueles que o aguardam. Sinais da vinda. Quando os discípulos de Jesus, como lemos em Mateus 24:3, perguntaram sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos, Jesus não deu uma data, mas ofereceu um mapa de eventos. A ascensão de enganadores e falsos profetas. Jesus foi explícito sobre o surgimento de enganos espirituais. Em Mateus 24:5 ele avisa: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa profecia se estende aos falsos profetas que, segundo Mateus 24:11, enganarão a muitos. Ele também alerta em Mateus 24:24 que falsos cristos e falsos profetas farão grandes sinais e prodígios para tentar desviar até os mais fiéis. Essa é uma chamada para discernimento em uma era de tantas vozes e messias autoproclamados. Aumento de conflitos e instabilidade global. A Bíblia aponta para um cenário de turbulência antes do retorno de Cristo. Em Mateus 24:6-7, Jesus prevê guerras e rumores de guerras e que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mais do que meros conflitos locais, isso sugere uma escalada de tensões globais e desordem que assolará o mundo. Desastres naturais e epidemias em massa. O mundo também testemunharia uma intensificação de calamidades. A passagem de Mateus 24:7 inclui a menção a fomes, pestes e terremotos em vários lugares. As pestes podem ser interpretadas como grandes epidemias, um fenômeno que se tornou uma realidade em nossa era globalizada. O declínio da moralidade e do amor. Talvez um dos sinais mais tristes seja o esfriamento do amor. Mateus 24:12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso não se refere apenas à falta de caridade, mas a uma perda generalizada de compaixão e moralidade. Pessoas se tornariam amantes de si mesmos, desobedientes aos pais e sem afeto natural, como descreve 2 Timóteo 3:1-5, uma passagem que muitos interpretam como um retrato dos últimos dias. Sinais cósmicos. Depois dos eventos mencionados, a Bíblia prevê sinais dramáticos nos céus. Mateus 24:29 descreve que o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Esses fenômenos cósmicos não são apenas simbólicos, eles marcam a iminente chegada do Filho do Homem. Diante de todos esses sinais que Jesus mencionou, conflitos, desastres, enganos espirituais, o esfriamento do amor e até sinais nos céus, você acredita que estamos nos aproximando da segunda vinda de Cristo? O que você vê ao seu redor que mais chama sua atenção como cumprimento dessas profecias? Compartilhe nos comentários. Por que a demora?
Muitos se perguntam, se Jesus prometeu voltar, por que ainda não aconteceu? A Bíblia oferece uma resposta poderosa em 2 Pedro 3, 8, 9. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Essa demora é, na verdade, uma extensão da graça de Deus. Ele não está atrasado, mas está dando a todos a oportunidade de arrependimento e salvação. É um ato de amor e paciência. O momento do retorno e o julgamento final. A Bíblia é clara. A vinda de Jesus será repentina e visível para todos. Mateus 24, 27 diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não haverá dúvida sobre a sua identidade. A chegada visível e audível, Mateus 24:30, afirma que todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 1:7 confirma: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Sua chegada será acompanhada de sons celestiais. 1 Tessalonicenses 4,16 menciona alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. A ressurreição e o julgamento. O retorno de Cristo iniciará o julgamento final. João 5:28, 29. Descreve que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A separação entre os justos e os ímpios será definitiva. Como declara Romanos 14:11, todo o joelho se dobrará a mim e toda a língua confessará a Deus. A exortação final: esteja preparado. A incerteza sobre a data exata não deve gerar ansiedade, mas sim vigilância. Jesus nos adverte em Mateus 24:44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Em Tiago 5:7-9, somos chamados à paciência. A mensagem é viver de forma que estejamos prontos a qualquer momento. A segunda vinda não é um evento para ser temido por aqueles que confiam em Jesus, mas sim a culminação da sua esperança. É a certeza de que a dor, o sofrimento e a injustiça desta era serão substituídos pela glória e justiça eternas de seu reino. E se Cristo viesse hoje, você estaria preparado? Como tem sido sua vida? O que você tem feito com o tempo, os dons e as oportunidades que Deus te deu? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer antes que seja tarde. A segunda vinda de Jesus não é apenas um retorno, mas também a manifestação da justiça divina em sua totalidade. A Bíblia nos diz que haverá um juízo final, onde cada pessoa será responsabilizada por suas ações. Esse evento é chamado de Grande Trono Branco, em Apocalipse 20, 11, 15. No entanto, o julgamento para os crentes em Cristo é diferente. João 5, 24 declara que quem crê em Jesus passou da morte para a vida e não será condenado. Em vez de enfrentar a condenação, os crentes passarão pelo tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, que não é um julgamento para a salvação, mas para a avaliação de suas obras e fidelidade, com o objetivo de receber recompensas. Isso mostra a dualidade do evento: um julgamento de condenação para os ímpios e um de recompensa para os fiéis. A segunda vinda de Jesus e o julgamento final levam a um novo começo. O propósito final não é apenas o juízo, mas a restauração completa de todas as coisas. Romanos 8:22 diz que toda a criação geme e está com dores de parto, aguardando a redenção. O retorno de Cristo é o ponto culminante dessa redenção.
Apocalipse 21:1-4 descreve a nova criação. E vi um novo céu e uma nova terra. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa é a visão final da Bíblia. Um mundo livre de pecado e sofrimento, onde Deus habitará com seu povo. Essa esperança de uma terra renovada e de uma vida eterna sem dor é o que motiva os cristãos a perseverarem diante das dificuldades da vida. A Igreja, o corpo de Cristo na terra, tem um papel crucial enquanto espera pelo retorno do seu Senhor. Não se trata de uma espera passiva, mas de uma missão ativa. O principal mandamento de Jesus antes de sua ascensão foi a grande comissão, Mateus 28:19-20. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A pregação do Evangelho é o sinal que antecede o fim, como Jesus profetizou em Mateus 24:14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Vigilância e preparação. A Igreja é exortada a viver em constante vigilância. As parábolas de Jesus, como a das 10 virgens, Mateus 25:1-13, ensinam que a espera deve ser acompanhada de preparação espiritual e santidade, para não sermos pegos de surpresa. Em meio às crises e sinais dos tempos, a Igreja deve ser uma fonte de consolo e esperança, baseada na promessa do retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses 4:18 instrui os fiéis a consolarem uns aos outros com estas palavras. Essa nova perspectiva nos ajuda a entender que a segunda vinda de Jesus não é um evento isolado, mas a peça central de um plano maior de Deus que envolve justiça, redenção e o estabelecimento de um novo reino. Amigos, diante de um mundo cheio de incertezas, sinais e conflitos, a mensagem da segunda vinda de Jesus não é um motivo de medo, mas a nossa maior fonte de esperança. A promessa de que aquele que nos amou até a cruz voltará não é uma história distante, mas a certeza de que a justiça, o amor e a paz um dia reinarão para sempre. A espera não é passiva. Ela é um chamado para a ação, é um convite para vivermos com propósito, amando o próximo, servindo uns aos outros e compartilhando a boa notícia que nos dá vida. Então, que o nosso coração se encha de alegria, que nossa fé seja fortalecida e que a nossa esperança nos motive a viver cada dia como se fosse o último e a cada dia nos prepare para o primeiro dia de uma eternidade com nosso Salvador. A volta de Jesus é a certeza de que a nossa história, a nossa luta e a nossa fé serão recompensadas. Ele vem e a promessa dele é a nossa luz.